Conversei com alguns membros da Assembleia e resolvemos que ficaria tudo bem se vocês usassem a taberna, caso queiram. A linguagem corporal de meu pai foi impecável. Ficou perfeitamente claro que ele estava ofendido, mas era cortês demais para dizer alguma coisa. Com certeza eu não gostaria de submetê-los a... Não há problema algum. Na verdade, eu insisto. Muito bem, se o senhor insiste... O prefeito sorriu e se afastou às pressas. Bem, assim é um pouco melhor, suspirou papai. Ainda não precisamos apertar o cinto. Meio vintém por cabeça. Isso mesmo. Quem não tiver cabeça, entra de graça. Obrigado, senhor. Tripp ficou trabalhando na porta para ter certeza de que todos pagassem para assistir à peça. Meio vintém por cabeça, mas pelo brilho rosado nas bochechas da sua senhora eu deveria cobrar-lhe uma cabeça e meia. Não que seja da minha conta, entenda bem. Tripp tinha a língua mais afiada que qualquer componente da trupe, o que fazia dele a pessoa mais adequada para a tarefa de se certificar de que ninguém tentasse entrar na base da conversa afiada ou da intimidação. Com sua variegada roupa verde e cinza de bobo da corte, ele era capaz de dizer praticamente qualquer coisa e ficar impune. Olá, madame, o neném não paga, mas se ele começar a guinchar, é melhor a senhora lhe dar o seio depressa ou levá-lo para o lado de fora, disse Tripp, seguindo adiante com sua tagarelice interminável. Isso mesmo, meio vintém. Sim, senhor, cabeça oca ainda paga inteira. Embora sempre fosse divertido vê-lo trabalhar, quase toda a minha atenção estava voltada para uma carroça que havia entrado pelo outro extremo da cidade fazia cerca de um quarto de hora. O prefeito discutira com o velho que a conduzia e se afastara abruptamente. Nesse momento, eu o vi voltar para a carroça, acompanhado por um sujeito alto que carregava um porrete comprido e só podia ser o condestável, a menos que eu me enganasse. Fui vencido pela curiosidade e me aproximei fazendo o melhor possível para não ser visto. O prefeito e o velho estavam novamente discutindo quando cheguei perto bastante para ouvi-los. O condestável se postara nas imediações com um ar irritado e ansioso. Lhe disse, não tenho licença. Não preciso de licença. Vendedor ambulante precisa de licença? Latoeiro precisa de licença? O senhor não é latoeiro, disse o prefeito. Não tente se fazer passar por um deles. Não estou tentando me fazer passar por coisa alguma, rebateu o velho. Sou latoeiro e vendedor ambulante, e sou mais do que ambos, sou arcanista. Seu grandíssimo idiota trapalhão. É exatamente o que eu quero dizer, insistiu o prefeito obstinado. Somos tementes a Deus aqui nestas paragens. Não queremos nos meter com coisas obscuras, que melhor seria deixar em paz. Não queremos as complicações que podem ser trazidas por gente como o senhor. Gente como eu? Retrucou o velho. O que sabe o senhor sobre gente como eu? É provável que nenhum arcanista tenha passado por aqui nos últimos 50 anos. É assim que nós gostamos. Trate de dar meia volta e regressar para o lugar de onde veio. Raios me partam se vou passar a noite na chuva por causa da sua cabeça dura, exclamou o velho exasperado. Não preciso da sua permissão para alugar um quarto nem para fazer negócios na rua. Agora afaste-se de mim, senão eu lhe mostro em primeira mão o tipo de encrenca que gente como eu é capaz de criar. O medo cruzou o rosto do prefeito, mas logo ele foi tomado pela indignação. Em seguida fez um gesto para o condestável. Nesse caso, vai passar a noite na cadeia, por vadiagem e conduta ameaçadora. Nós o deixaremos seguir seu caminho de manhã se o senhor tiver aprendido a manter uma língua civilizada nessa sua cabeça. O condestável avançou para a carroça, segurando cautelosamente o porrete junto ao corpo. O velho se manteve firme e ergueu uma das mãos. Uma luz vermelha escura surgiu nos 4 cantos de sua carroça. Já chega, disse em tom sinistro. Caso contrário, as coisas podem piorar. Passado um momento de surpresa, percebi que a luz estranha vinha de um par de lamparinas de simpatia que o velho montara em sua carroça. Eu só tinha visto uma até então na biblioteca de Lord Greyfellow. Elas eram mais luminosas do que os lampiões a gás, mais estáveis do que as velas ou os candeeiros e duravam quase para sempre. Eram também tremendamente caras. Eu seria capaz de apostar que aquela cidadezinha ninguém jamais ouvira falar delas, muito menos as vira. O condestável estancou de repente quando a luz começou a se intensificar. No entanto, como não pareceu acontecer mais nada, levantou o queixo e continuou andando para a carroça. O velho assumiu uma expressão aflita. Ora, espere um instante, disse, quando a luz vermelha da carroça começou a esmaecer. Não queremos... Feche a matraca, seu velho desaforado, ordenou o condestável. Fez um gesto rápido para segurar o braço do arcanista, como quem enfiasse a mão no forno. Ao ver que nada acontecia, sorriu e ficou mais confiante. Não pense que eu não lhe acerto uma boa, para não deixá-lo fazer outras das suas bruxarias.
Isso mesmo, Tom, disse o prefeito, radiante de alívio. Traga-o com você e vamos mandar alguém buscar a carroça. O condestável sorriu e torceu o braço do velho. O arcanista dobrou o corpo na cintura e soltou um arquejo curto de dor. De onde eu me escondia, vi seu rosto passar de aflito a sofrido e a raivoso, tudo num segundo. Vi sua boca se mexer. Uma rajada furiosa de vento surgiu do nada, como se de repente houvesse eclodido uma tempestade sem aviso prévio. O vento bateu na carroça do velho, que se inclinou de lado sobre duas rodas, antes de tornar a se assentar sobre as quatro com um baque. O condestável cambaleou e caiu, como que atingido pela mão de Deus. Mesmo onde eu estava escondido, a quase 10 metros de distância, o vento era tão forte que fui obrigado a dar um passo à frente como se tivesse levado um forte empurrão por trás. Vão-se embora, gritou o velho enraivecido. Não me incomodem mais. Porei fogo em seu sangue e os encherei de um pavor igual ao gelo e ao ferro. Havia alguma coisa familiar em suas palavras, mas não consegui identificar exatamente o que. O prefeito e o condestável deram meia volta e saíram correndo, de olhos revirados e em desvario, feito cavalos assustados. O vento amainou com a mesma rapidez com que surgira. Toda aquela rajada súbita não podia ter durado mais de 5 segundos. Como a maior parte da população da cidade estava reunida nas imediações da taberna, duvidei que alguém a tivesse sentido, a não ser eu, o prefeito, o condestável e os burricos do velho, que continuavam placidamente atrelados, inteiramente imperturbáveis. Livrem este lugar de sua repugnante presença, resmungou o arcanista consigo mesmo ao vê-los se afastarem. Pelo poder do meu nome, ordeno que assim seja. Finalmente percebi por que suas palavras me soavam tão familiares. Ele estava citando trechos da cena de exorcismo de Daeonica. Não havia muita gente que conhecesse essa peça. O velho virou para sua carroça e começou a improvisar. Vou transformá-los em manteiga num dia de verão. Eu os transformarei num poeta com alma de sacerdote. Vou enchê-los de creme de limão e atirá-los de uma janela. Cuspiu. Canalhas! Sua irritação pareceu deixá-lo e ele soltou um suspiro longo e cansado. Bem, não poderia ter sido muito pior. Resmungou, friccionando o ombro do braço que o condestável havia torcido. Vocês acham que eles vão voltar seguidos por uma turba? Por um instante pensei que estivesse falando comigo. Em seguida percebi a verdade. Ele falava com seus borregos. Também acho que não, disse-lhes. Mas já me enganei antes. Vamos ficar perto dos limites da cidade e dar uma olhada no que sobrou da aveia, sim? Trepou com esforço na traseira da carroça e desceu com um balde grande e um saco de estopa quase vazio. Virou o saco no balde e apareceu desanimado com o resultado. Tirou um punhado para si antes de empurrar o balde com o pé para os burros. Não olhem para mim desse jeito, disse. A ração anda escassa por toda parte. Além disso, vocês podem pastar. Afastou um dos burros enquanto comia seu punhado de aveia crua, parando de quando em quando para cuspir uma casca. Pareceu-me muito triste ver aquele ancião inteiramente só na estrada, sem ninguém com quem falar além de seus animais. A vida era difícil para nós, os Edenahu, mas pelo menos tínhamos uns aos outros. Aquele homem não tinha ninguém. Afastamo-nos demais da civilização, meninos. Os que precisam de mim não me devotam confiança, e os que confiam em mim não podem me pagar, disse o velho, espiando sua bolsinha de moedas. Temos um vintém meio, de modo que nossas opções são limitadas. Preferimos ficar molhados hoje ou famintos amanhã. Não faremos nenhum negócio, de modo que é provável que seja uma coisa ou a outra. Contornei pé ante pé a parede do prédio até conseguir ler o que estava escrito na lateral de sua carroça. Dizia: Abente, arcanista extraordinário, escriba, rapidomante, farmacêutico, dentista, produtos raros encontrados, sofredores de malestias curados, objetos perdidos, achados, objetos quebrados, consertados. Nada de horóscopos, nada de poções amorosas, nada de malefícios. A Bente notou minha presença assim que saí de onde me esconder atrás do prédio. Olá, posso ajudá-la em alguma coisa? Você escreveu moléstias errado, assinalei. Ele fez um ar surpreso, mas explicou. É uma brincadeira, na verdade. Fermento umas bebidinhas. Ah, cerveja Ale. Entendi, disse eu, balançando a cabeça. Tirei a mão do bolso. Pode me vender alguma coisa por um vintém? Ele pareceu hesitar entre achar divertido e ficar furioso. O que você está procurando? Eu gostaria de uma porção de Lacilium, respondi.
Fizéramos umas 12 apresentações de Farien, o Magnífico, no mês anterior, e a peça enchera minha cabeça juvenil de intrigas e assassinatos. Você está esperando que alguém o envenene? Indagou ele meio assustado. Na verdade não, mas acho que se a pessoa esperar até saber que precisa de um antídoto, provavelmente será tarde demais para arranjar algum. Creio que eu poderia vender-lhe uma porção correspondente a um vintém, disse ele. Seria mais ou menos uma dose para uma pessoa do seu tamanho. Mas é um produto perigoso, a seu modo. Só cura alguns venenos. Pode fazer mal se tomá-lo na hora errada. Ah, eu não sabia, comentei. Na peça, o Lacilium era alardeado por uma panaceia infalível. A Bente deu um tapinha nos lábios, pensativo. Enquanto isso, pode me responder uma pergunta? Indagou e fiz que sim. De quem é aquela trupe? De certo modo é minha, mas de outro é do meu pai, porque ele dirige o espetáculo e indica que rumo as carroças devem tomar, mas também é do barão Greyfellow, porque ele é o nosso mecenas. Somos vassalos de Lord Greyfellow. O velho me olhou de forma divertida. Ouvi falar de vocês. Boa trupe, boa reputação. Fiz que sim com a cabeça, não vendo nenhum sentido na falsa modéstia. Acha que seu pai poderia interessar-se por um ajudante? Eu não diria que sou grande coisa como ator, mas é útil ter alguém como eu por perto. Eu poderia fazer corantes faciais e ruge para vocês sem uma porção de chumbo, mercúrio e arsênico. Também sei fazer fontes de luz rápidas, limpas e brilhantes, de cores diferentes, se vocês quiserem. Não precisei pensar muito. As velas eram caras e vulneráveis às correntes de ar, as tochas eram sujas e perigosas, e todos os componentes da trupe conheciam os perigos dos cosméticos desde cedo. Era difícil tornar-se um artista velho e tarimbado quando o sujeito se pintava com veneno a cada 3 dias e acabava doido varrido ao chegar aos 25 anos. Pode ser que eu esteja me excedendo um pouco, afirmei, estendendo-lhe a mão para que ele a apertasse, mas permita-me ser o primeiro a dar as boas-vindas à trupe. Para que este seja um relato completo e franco da minha vida e dos meus feitos, sinto-me no dever de mencionar que minhas razões para convidar Ben a ingressar em nossa trupe não foram inteiramente altruístas. É verdade que os cosméticos de boa qualidade e a iluminação limpa eram um acréscimo bem-vindo em nosso grupo. Também é verdade que fiquei com pena de ver o ancião sozinho na estrada. Por trás disso tudo, no entanto, fui movido por minha curiosidade. Vira a Bente fazer algo que eu não sabia explicar, algo estranho e maravilhoso. Não tinha sido seu truque com as lamparinas de simpatia. Aquilo eu reconhecera pelo que era, um toque hábil de dramaticidade, um blefe para impressionar o populacho ignorante. O que ele fizera depois tinha sido diferente. Ele havia chamado o vento e o vento viera. Magia de verdade, o tipo de magia do qual eu ouvira falar nas histórias do grande Taborlin, o tipo de magia em que eu não acreditava desde meus 6 anos de idade. Agora não sabia no que acreditar. Assim convidei-o para nossa trupe na esperança de descobrir respostas para minhas perguntas. Embora não o soubesse na época, eu estava buscando o nome do vento. Pasta 9. Capítulo 9. Andando de carroça com Ben. A Bente foi o primeiro arcanista que conheci, uma figura estranha e empolgante para um rapazinho. Ele era versado em todas as ciências, botânica, astronomia, psicologia, anatomia, alquimia, geologia, química. Era corpulento, de olhos cintilantes que se deslocavam depressa de uma coisa para outra. Tinha uma cabeleira cinza escura que lhe caía pela parte posterior da cabeça, mas, e é disso que mais me lembro dele, não tinha sobrancelhas, ou melhor, tinha. No entanto, elas viviam em perpétuo estado de recomeçar a crescer, de tanto serem queimadas no curso de suas pesquisas alquímicas. Isso lhe dava uma expressão ao mesmo tempo surpresa e inquisitiva. Ele falava em tom suave, ria muito e nunca exercitava sua sabedoria à custa dos outros. Praguejava feito um marinheiro bêbado de perna quebrada, mas só contra seus burros, que se chamavam Alfa e Beta. A Bente lhes dava cenouras e torrões de açúcar quando achava que não havia ninguém olhando. A química era sua grande paixão e meu pai disse nunca ter conhecido um homem que soubesse cuidar melhor de um alambique. Em seu segundo dia na trupe, eu já estava transformando em hábito andar em sua carroça. Fazia perguntas e a Bente respondia. Depois ele me pedia canções e eu as dedilhava num alaúde que pegara emprestado na carroça de meu pai. Vez por outra chegava até a cantar. Tinha uma voz límpida e descuidada de tenor que vivia saindo do tom procurando notas nos lugares errados. Não raro ele parava e ria de si mesmo quando isso acontecia.
Era um bom homem e não carregava em si a menor presunção. Não muito depois de Abente juntar-se à nossa trupe, perguntei-lhe como era ser arcanista. Ele me fitou pensativo. Você já conheceu algum arcanista? Uma vez pagamos a um deles na estrada para consertar um eixo rachado, respondi. Parei para pensar e completei. Ele estava indo para o interior, numa caravana de pescado. Abente fez um gesto desdenhoso. Não, menino, estou falando de arcanistas. Não de um pobre mago que atrai o frio e trabalha para lá e para cá nas rotas das caravanas, tentando impedir que a carne fresca apodreça. Qual é a diferença? Perguntei, intuindo que ele esperava isso de mim. Bem, talvez isso precise de um pouco de explicação. O que eu mais tenho é tempo. Abente me olhou com ar avaliador. Era um olhar que dizia, a sua fala não é tão jovem quanto a sua aparência. Torci para que ele não se prolongasse nessa questão. É cansativo as pessoas se dirigirem a nós como se fôssemos crianças, mesmo quando por acaso o somos. Ele respirou fundo. O simples fato de alguém conhecer um ou dois truques não significa que seja um arcanista. Ele pode saber reduzir uma luxação ou ler víntico antigo. Talvez até conheça algumas simpatias, mas... Simpatias? Interrompi, com toda a educação possível. Provavelmente você chamaria isso de mágica, respondeu Abente com relutância. Mas não é, na verdade, e encolheu os ombros. No entanto, mesmo saber praticar a simpatia não faz do sujeito um arcanista. O verdadeiro arcanista é aquele que fez seu curso no Arcanum, na universidade. À menção do Arcanum, senti-me ouriçar com umas 2 dúzias de novas perguntas. Nem tantas, talvez pense você, mas, somando-as a outra meia centena que eu carregava comigo por toda parte, por pouco não estourei. Só com uma enorme força de vontade permaneci calado, esperando o Abente prosseguir sozinho, mas ele notou minha reação. Quer dizer que você ouviu falar no Arcanum, não é? Indagou com um ar que me pareceu divertido. Pois então conte-me o que escutou. Esse menino incentivo era a desculpa de que eu precisava. Ouvi um garoto no Vale da Têmpera dizer que se o braço de uma pessoa for arrancado, eles sabem costurá-lo de volta na universidade. Sabem mesmo? Algumas histórias dizem que o grande Taborlin foi para lá com o objetivo de aprender os nomes de todas as coisas. Há uma biblioteca com 1000 livros. São tantos assim, de verdade? Ele respondeu à última pergunta porque as outras tinham passado depressa demais para que as respondesse. São mais de 1000. A rigor, 10 vezes 10.000. Mais do que isso. Mais livros do que você jamais conseguiria ler. A voz de Abente ficou vagamente saudosa. Mais livros do que eu poderia ler? Por algum motivo eu duvidava disso. Bem, continuou. As pessoas que você vê viajando com as caravanas, esses feiticeiros que impedem a comida de estragar, rabidomantes, adivindos, charlatões, eles são tão pouco arcanistas quanto todos os artistas itinerantes são Edenahu. Podem conhecer um pouco de alquimia, de simpatia, de medicina, mas não são arcanistas, completou, abanando a cabeça. Muitos fingem ser. Usam mantos e se dão ares de grandeza para se aproveitar dos ignorantes e dos crédulos, mas há um modo de você reconhecer um verdadeiro arcanista. Abente tirou uma corrente fina pela cabeça e me entregou. Foi a primeira vez que vi um guildre do Arcanum. Não parecia muito impressionante. Apenas um pedaço achatado de chumbo em que estava gravada uma inscrição desconhecida. Esse é um Gilte, de verdade, ou guildre, se você preferir, explicou Abente com certa satisfação. É a única maneira segura de se ter certeza de quem é e de quem não é arcanista. Seu pai pediu para ver o meu antes de me deixar integrar sua trupe. Isso mostra que ele é um homem tarimbado, disse. Observou-me com falso desinteresse e indagou. Incômodo, não é? Trinquei os dentes e fiz que sim. Minha mão ficara dormente no instante em que eu o tocara. Estava curioso para estudar as inscrições na frente e no verso, mas no intervalo de tempo de 2 respirações, meu braço ficara dormente até o ombro, como se eu tivesse dormido em cima dele a noite inteira. Perguntei-me se meu corpo todo ficaria dormente caso segurasse por tempo suficiente. Não pude descobrir porque a carroça deu um solavanco e minha mão dormente quase deixou o guildre de Abente cair nas tábuas do piso. Ele o segurou e o repôs no pescoço, rindo. — Como é que você aguenta? Perguntei, tentando friccionar a mão para recuperar um pouco da sensação. Ele só provoca essa sensação em outras pessoas, explicou-me. Para o dono é apenas quentinho. É assim que se descobre a diferença entre um arcanista e alguém com o dom de encontrar água ou prever o tempo.
O Trip tem um dom parecido, disse eu. Ele rola dados e acerta os 7. Isso é meio diferente, riu a Bent. Não é nada tão inexplicável quanto um dom. Afundou um pouco mais na cadeira e continuou. É provável que seja melhor assim. 200 anos atrás, a pessoa estava praticamente morta se alguém descobrisse que ela possuía dons. Os telenianos os chamavam de sinais do demônio e queimavam na fogueira quem os possuísse. O humor de Abente pareceu abater-se. Tivemos que tirar o Trip da cadeia 1 ou 2 vezes, contei, procurando tornar mais leve o tom da conversa, mas ninguém tentou realmente pôr fogo nele. Abente deu um sorriso cansado. Desconfio que o Trip tenha um par de dados viciados ou uma habilidade igualmente engenhosa, que provavelmente também se estende às cartas. Agradeço o seu aviso oportuno, mas um dom é algo totalmente diferente. Não suporto ser tratado com condescendência. O Trip seria incapaz de trapacear, nem se fosse para salvar a vida. Retruquei num tom um pouco mais ríspido do que pretendia. E qualquer pessoa da trupe é capaz de distinguir um dado bom de um viciado. O Trip joga e dá 7. Não importa de quem sejam os dados que usa, ele tira 7. Quando aposta numa pessoa, ela acerta os 7. Até quando ele esbarra numa mesa em que há dados soltos, 7. Resmungou a Bent com uma expressão pensativa. Mil desculpas, isso parece mesmo um dom. Estou curioso para vê-lo. Concordei. Leve os seus próprios dados, faz anos que não deixamos jogar, disse. Ocorreu-me uma ideia. Pode ser que não funcione mais. A Bent deu de ombros. Os dons não desaparecem com toda essa facilidade. Quando eu era garoto em Staup, conheci um rapaz que tinha um dom. Era incomumente bom com as plantas, disse. Seu sorriso desapareceu enquanto ele contemplava alguma coisa que eu não podia ver. Os tomates dele ficavam maduros quando as mudas de todo mundo ainda estavam brotando. Suas abóboras eram maiores e mais doces, as uvas mal tinham que ser engarrafadas para se transformar em vinho. E sua voz se extinguiu, o olhar perdido na distância. Ele foi queimado? Perguntei com a curiosidade mórbida dos jovens. O quê? Não, é claro que não, não sou tão velho assim. Disse franzindo o sobrolho para mim com falso ar de severidade. Houve uma seca e ele foi expulso da cidade. Sua pobre mãe ficou arrasada. Fez-se um momento de silêncio, 2 carroças à nossa frente. Ouvi Terem e Xande ensaiarem as falas de O Porqueiro e o Rouxinol. A Bent também parecia estar ouvindo com ar descuidado. Quando Terem se perdeu a meio caminho do monólogo de Fain no jardim, virei-me para o arcanista. Também ensinam arte dramática na universidade? A Bent abanou a cabeça, parecendo se divertir com a questão. Ensinam muitas coisas, mas não isso. Olhei para ele e vi que me observava. Seus olhos bailavam. Você pode me ensinar algumas dessas outras coisas? Pedi. Ele sorriu e foi simples assim. A Bent tratou de me dar uma ideia geral e resumida de todas as ciências. Embora seu grande amor fosse a química, ele era favorável a uma educação abrangente. Aprendi a trabalhar com o sextante, o compasso, a régua de cálculo e o ábaco. Mais importante do que isso, aprendi a me arranjar sem eles. Em uma onzena, tornei-me capaz de identificar qualquer substância química em sua carroça. Em 2 meses, sabia destilar bebidas até ficarem fortes demais para serem tomadas, aplicar ataduras em ferimentos, reduzir fraturas e diagnosticar centenas de doenças pelos sintomas. Conhecia o processo de fabricação de 4 afrodisíacos diferentes, 3 misturas anticoncepcionais, 9 para a impotência e 2 poções conhecidas simplesmente como ajudantes de donzelas. A Bent foi bastante vago a respeito da finalidade destas últimas, porém eu tinha fortes suspeitas. Aprendi as fórmulas de 1 dúzia de venenos e ácidos e de 100 de medicamentos e panaceias, algumas das quais até funcionavam. Dupliquei meus conhecimentos sobre ervas, na teoria, se não na prática. A Bent começou a me chamar de Rubro, e eu a chamá-lo de Ben, primeiro por retaliação, depois por amizade. Só agora, decorrido muito tempo, reconheço o cuidado com que ele me preparou para o que viria na universidade. Ben o fez com sutileza, 1 ou 2 vezes por dia, misturando-o a minhas aulas normais, apresentava-me a um pequeno exercício mental que eu tinha de dominar antes de passarmos para qualquer outra coisa. Fazia-me jogar tirane sem o tabuleiro e guardar de cabeça a sequência das pedras. Noutras ocasiões, parava no meio de uma conversa e me fazia repetir tudo o que fora dito nos minutos anteriores, palavra por palavra. Isso ficava muito acima da simples memorização. Eu havia me exercitado para o palco. Minha mente estava aprendendo a trabalhar de maneiras diferentes, a se tornar mais forte.
Era a mesma sensação que se experimenta no corpo depois de um dia cortando lenha, nadando ou tendo relações sexuais. A pessoa se sente exausta, lânguida, quase divina. O que eu sentia era parecido, só que era meu intelecto que ficava cansado e expandido, lânguido e latentemente poderoso. Eu sentia minha mente começando a despertar. Era como se ganhasse impulso ao progredir, como quando a água começa a desmanchar um dique de areia. Não sei se você entende o que é uma progressão geométrica, mas é a melhor maneira de descrever o que acontecia. Durante toda essa fase, Ben continuou a me ensinar os exercícios mentais que eu estava parcialmente convencido que ele inventava por pura maldade. Pasta 10. Capítulo 10. Alar e diversas pedras. Ben segurou um pedaço de pedra comum, ligeiramente maior que seu punho. Que acontece se eu soltar esta pedra? Pensei um pouco. Durante as aulas, as perguntas simples raríssimas vezes eram simples. Por fim, dei a resposta óbvia. É provável que ela caia. Ben ergueu uma sobrancelha. Fazia meses que eu o mantinha ocupado, de modo que ele não tivera a oportunidade de queimá-las acidentalmente. Provável? Você parece um sofista, menino. Por acaso ela não cai sempre? Mostrei-lhe a língua. Não tente me enrolar descaradamente. Isso é uma falácia. Foi você mesmo quem me ensinou. Ele riu. Ótimo. Seria lícito dizer que você acredita que ela cairá? Bastante. Quero que acredite que ela subirá quando eu soltá-la. Seu sorriso se alargou. Tentei. Era como fazer ginástica mental. Passado algum tempo, balancei a cabeça. Está bem. Até que ponto você acredita? Não muito, admiti. Quero que acredite que esta pedra sairá flutuando. Acredite com uma fé capaz de mover montanhas e sacudir árvores. Instruiu. Fez uma pausa e pareceu mudar de estratégia. Você acredita em Deus? Em Telu? De certo modo. Não é o bastante. Acredita em seus pais? Dei um sorrisinho. Às vezes. Não posso vê-los neste exato momento. Ben deu um grunhido e soltou do gancho o bastão que usava para instigar Alfa e Beta quando eles estavam com preguiça. Acredita nisto, Elir? Perguntou. Só me chamava de Elir quando achava que eu estava sendo de uma teimosia especialmente proposital. Segurou o bastão para que eu o examinasse. Havia um brilho malicioso em seu olhar. Resolvi não desafiar a sorte. Sim. Ótimo, retrucou, e bateu com ele num dos lados da carroça, produzindo um estalo agudo. Uma das orelhas de Alfa girou ao ouvir o ruído sem saber ao certo se era ou não dirigido a ela. É esse o tipo de fé que eu quero. Chama-se Alar. A convicção do rebenque. Quando eu largar esta pedra, ela sairá flutuando, livre como um pássaro. A Bente brandiu de leve o bastão e acrescentou, e nada da sua vã filosofia, nem eu faremos arrepender-se de ter gostado deste joguinho. Assenti com a cabeça, esvaziei a mente usando um dos truques que já tinha aprendido e fiz força para acreditar. Comecei a transpirar. Passados talvez 10 minutos, tornei a balançar a cabeça. Ben soltou a pedra. Ela caiu. Comecei a ficar com dor de cabeça. Ele tornou a pegá-la. Você acredita que ela flutuou? Não. Retruquei amuado, esfregando as têmporas. Ótimo, ela não flutuou. Nunca se deixe enganar enxergando coisas que não existem. Há uma diferença sutil, mas a simpatia não é uma arte para quem tem espírito fraco. Tornou a exibir a pedra. Acredita que ela vai flutuar? Ela não flutuou. Não faz mal, tente outra vez. E a sacudiu. Alar é a pedra angular da simpatia. Se você pretende impor sua vontade ao mundo, tem que exercer controle sobre aquilo em que acredita. Tentei sem parar. Foi uma das coisas mais difíceis que já tinha feito. Levei quase a tarde toda. Por fim, Ben pôde soltar a pedra e eu mantive minha firme convicção de que ela não cairia, a despeito das provas em contrário. Ouvi o baque e olhei para ele. Entendi, disse calmamente, sentindo-me um bocado convencido. Ele me espiou pelo canto do olho como se não acreditasse muito, mas não quisesse admitir. Pegou a pedra com uma unha, distraído, depois encolheu os ombros e tornou a levantá-la. Quero que você acredite que esta pedra cairá, e não cairá quando eu a soltar. E sorriu. Fui dormir tarde nesta noite. Estava com o nariz sangrando e um sorriso de satisfação. Mantive as duas convicções separadas na cabeça, soltas, e deixei que sua fluente discordância me embalasse até perder os sentidos.
Poder pensar em duas coisas díspares ao mesmo tempo, além de ser de esplêndida eficiência, era mais ou menos como poder cantar em dueto comigo mesmo. Tornou-se um de meus jogos favoritos. Após 2 dias de prática, eu já podia cantar num trio. Em pouco tempo estava praticando o equivalente mental de escamotear cartas e fazer malabarismos com facas. Houve muitas outras lições, mas nenhuma tão axial quanto a do alar. Ben me ensinou o coração de pedra, um exercício mental que permitia ao sujeito pôr de lado as emoções e preconceitos e pensar com clareza no que bem entendesse. Disse-me que o homem que realmente dominasse o coração de pedra seria capaz de ir ao funeral da própria irmã sem verter uma lágrima. Ben também me ensinou um jogo chamado Procure a Pedra. A ideia era fazer com que uma parte da mente escondesse uma pedra imaginária num aposento imaginário. Depois uma outra parte separada da mente tentava encontrá-la. Na prática, isso ensina um valioso controle mental. Quando você realmente consegue jogar Procure a Pedra, está desenvolvendo um alar férreo do tipo que é necessário para simpatias. Mas, embora conseguir pensar em duas coisas ao mesmo tempo seja tremendamente conveniente, o treinamento necessário para chegar lá é frustrante, na melhor das hipóteses, e às vezes muito perturbador. Lembro-me de uma ocasião em que passei quase 1 hora procurando a pedra antes de consentir em perguntar à minha outra metade onde eu a havia escondido, e descobri que não a escondera coisa alguma. Estivera apenas esperando para ver por quanto tempo a procuraria antes de desistir. Você já se aborreceu e se divertiu consigo mesmo simultaneamente? É uma sensação interessante, para dizer o mínimo. Noutra ocasião, pedi umas sugestões e acabei fazendo troça de mim mesmo. Não admira que tantos arcanistas que conhecemos sejam meio excêntricos, quando não completamente birutas. Como dissera bem, a simpatia não é coisa para quem tem espírito fraco. Pasta 11. Capítulo 11. A conexão do ferro. Eu estava sentado na traseira da carroça de Abente. Era um lugar maravilhoso para mim. Sede de uma centena de frascos e feixes, saturado por 1000 odores. Para minha mente juvenil, em geral, era mais divertido que a carroça de um latoeiro, mas não nesse dia. Chovera forte na noite anterior e a estrada se tornara um denso lodaçal. Como a trupe não tinha nenhuma programação específica, decidíramos esperar 1 ou 2 dias para que as estradas tivessem tempo de secar. Era um acontecimento bastante comum e caiu no momento perfeito para bem aprimorar minha educação. Assim, sentei-me diante da bancada de madeira nos fundos de sua carroça, impaciente por desperdiçar o dia a ouvi-lo me ensinar coisas que eu já havia compreendido. Meus pensamentos devem ter transparecido, porque a Bente deu um suspiro e se sentou a meu lado. Não é bem o que você esperava, hein? Relaxei um pouco, sabendo que seu tom significava um adiamento da lição. Ele recolheu um punhado de óculos de ferro que estavam na mesa e os chacoalhou na mão, pensativo. Olhou para mim e perguntou, você aprendeu a fazer malabarismos de uma vez só? Com 5 bolas de cada vez? E com facas também? Enrubesci um pouco ao me lembrar. No começo, o Trip não me deixara nem mesmo tentar com 3 bolas. Fizera-me jogar com 2 e eu até as deixara cair algumas vezes. Foi o que contei a Ben. Certo, disse ele. Domine este truque e você aprenderá outro. Esperei que se levantasse e recomeçasse a aula, mas não foi o que ele fez. Em vez disso, exibiu o punhado de óculos de ferro e indagou. O que acha destes? E bateu uns nos outros na mão. Em que sentido? Em termos físicos, químicos, históricos? Históricos, ele sorriu. Assombre-me com a sua compreensão das minúcias históricas, Elir. Eu lhe perguntara uma vez o que significava Elir. Ele tinha dito que significava sábio, mas eu tinha minhas dúvidas por seu jeito de torcer a boca ao dizê-lo. Muito tempo atrás, as pessoas que... Comecei. Quanto tempo? Franzi o senho, esboçando um ar severo. Mais ou menos 2000 anos, os nômades que vagavam pelos sopés da cordilheira de Chalda foram reunidos sob o comando de um chefe. Como era o nome dele? Eldred. Seus filhos eram Eudin e Eldar. Quer que eu lhe dê a linhagem inteira ou devo ir direto ao ponto? Indaguei, fechando a cara. Desculpe-me, senhor, disse ele. Sentou-se empertigado na cadeira e assumiu uma expressão de atenção tão absorta que ambos começamos a rir. Recomecei. Eldred acabou controlando os contrafortes de Chalda. Isso significou que passou a controlar as próprias montanhas.
Eles começaram a cultivar a terra, abandonaram seu estilo de vida nômade e aos poucos foram... Quer ir direto ao ponto? Interrompeu a Bent. Em seguida jogou os óculos de ferro na mesa à minha frente. Ignorei-o tanto quanto me foi possível. Eles assumiram controle da única fonte de metal que era abundante e de fácil acesso numa grande extensão, e logo se tornaram também as pessoas mais habilidosas no trabalho desse metal. Exploraram essa vantagem e conquistaram grande riqueza e poder. Até essa ocasião, prossegui, o escambo era o método de comércio mais comum. Algumas cidades maiores cunhavam sua própria moeda, mas, fora delas, o dinheiro valia apenas o seu peso em metal. As barras de metal eram melhores para o escambo, mas as grandes barras eram inconvenientes para carregar. Bem me exibiu sua melhor expressão de aluno entediado. O efeito só foi ligeiramente inibido pelo fato de ele ter queimado de novo as sobrancelhas uns 2 dias antes. Você não vai entrar no mérito das moedas representacionais, vai? Perguntou. Respirei fundo e resolvi não atormentá-lo tanto quando ele me desse aulas. Os ex-nômades, já então chamados de seáldimos, foram os primeiros a criar uma moeda padrão. Cortando uma daquelas barras menores em 5 pedaços, obtinham-se 5 ocres. Continuei. Comecei a juntar 2 fileiras de 5 ocres cada uma para ilustrar o que dizia. Eles ficaram parecendo pequenos lingotes de metal. 10 ocres valem o mesmo que 1 iota de cobre. 10 iotas... Basta, interrompeu Ben, dando-me um susto. Então, estes 2 ocres de ferro poderiam ter vindo da mesma barra, certo? E segurou um par para que eu o inspecionasse. Na verdade, é provável que eles os cunhassem individualmente. Deixei a voz morrer sob seu olhar severo. Apesar disso, ainda há alguma coisa que os conecta, não é? E tornou a me olhar da mesma forma. Eu não tinha certeza, na verdade, mas sabia que não convinha interromper. Certo. Ben pôs os 2 na mesa. Logo, quando você movimentar um deles, o outro deve se mexer, não? Concordei. A bem da argumentação, e estendi um braço para mexer num deles, mas Ben deteve minha mão, abanando a cabeça. Primeiro você tem que lhes recordar isso. Tem que convencê-los, na verdade. Buscou uma tigela e a usou para decantar lentamente uma massa de piche de pinho. Molhou um dos ocres no piche, grudou o outro nele, disse várias palavras que não reconheci e separou lentamente as 2 moedinhas, com fios de piche se esticando entre elas. Colocou uma na mesa, mantendo a outra na mão. Depois murmurou mais alguma coisa e relaxou. Levantou a mão e o ocre que estava na mesa imitou um movimento. Girou a mão para lá e para cá e o ocre de ferro oscilou no ar. Olhou de mim para a moeda. A lei da simpatia é uma das partes mais básicas da magia. Ela afirma que quanto mais semelhantes são 2 objetos, maior é sua conexão por afinidade. Quanto maior a conexão, maior a facilidade com que eles se influenciam mutuamente. A sua definição é circular. Ben soltou a moeda. Sua fachada de professor deu lugar a um sorriso enquanto ele tentava com sucesso precário limpar o piche das mãos com um trapo. Ele pensou um pouco. Parece bem inútil, não é? Balancei a cabeça com hesitação, já que as perguntas traiçoeiras eram bastante comuns durante as aulas. Você preferiria aprender a chamar o vento? Seus olhos dançaram diante de mim. Ele murmurou uma palavra e a abertura de lona da carroça farfalhou à nossa volta. Senti um sorriso voraz tomar conta do meu rosto. É uma pena, Elir, comentou Ben, cujo sorriso também era voraz e selvagem. Você precisa aprender as letras antes de ser capaz de escrever. Precisa aprender a dedilhar as cordas para poder tocar e cantar. Pegou um pedaço de papel e rabiscou umas 2 palavras. O truque é manter o alar firme em sua mente. Você precisa acreditar que eles estão ligados. Precisa saber que estão. E me entregou o papel. Aqui está a pronúncia fonética. Chama-se simpatia da conexão de movimentos paralelos. Exercite-se. Ele estava com um ar ainda mais lupino do que antes, velho, grisalho e sem sobrancelhas. Retirou-se para lavar as mãos. Esvaziei a mente usando o coração de pedra. Pouco depois eu já flutuava num mar de calma desapaixonada. Grudei as 2 moedinhas de metal com um piche de pinho. Fixei mentalmente o alar. A convicção de rebenque de que os 2 ocres de ferro estavam ligados. Proferi as palavras, separei as moedas, pronunciei a palavra final e aguardei. Nada de afluxo impetuoso de força. Nada de onda de calor nem calafrio. Nenhum facho radiante de luz me atingiu. Fiquei bastante decepcionado, pelo menos tão decepcionado quanto era capaz de ficar com o coração de pedra. Levantei a moeda que segurava na mão e a da mesa se ergueu de modo semelhante. Era magia.
Quanto a isso, não havia dúvida, mas fiquei bem pouco impressionado. Eu esperava... não sei o que eu esperava, não era aquilo. O resto desse dia foi gasto em experimentos com as simpatias de conexões simples que a Bent me ensinou. Aprendi que era possível conectar quase tudo, um ocre de ferro e um talento de prata, uma prata e um pedaço de fruta, 2 tijolos, um punhado de terra e um dos burros. Levei umas 2 horas para descobrir que o piche de pinho não era necessário. Quando lhe perguntei, bem admitiu que aquilo fora um mero auxiliar da concentração. Acho que ficou surpreso por eu ter descoberto sem que me dissesse. Deixe-me resumir muito rapidamente a simpatia, já que provavelmente você nunca precisará de mais do que uma compreensão grosseira de como essas coisas funcionam. Primeiro, a energia não pode ser criada nem destruída. Quando você suspende um ocre e o outro se levanta da mesa, o que está em sua mão pesa como se você estivesse suspendendo os dois, porque na verdade está. Essa é a tese. Na prática é como se você levantasse 3 ocres. Nenhuma conexão por simpatia é perfeita. Quanto mais diferentes são os objetos, mais energia se perde. Pense nisso como um aqueduto com vazamento levando a uma roda hidráulica. A boa conexão por simpatia tem pouquíssimos vazamentos e quase toda a energia é usada. A conexão ruim é cheia de furos. Uma parte muito pequena do esforço que você investe vai para o que você quer fazer. Por exemplo, tentei conectar um pedaço de giz a uma garrafa de vidro. Havia pouquíssima semelhança entre os dois, de modo que, embora a garrafa talvez pesasse 1 quilo, quando tentei levantar o giz, a sensação foi de que pesava quase 30. A melhor conexão que descobri foi um galho de árvore que eu tinha partido ao meio. Depois que compreendi essa pequena parte das simpatias, bem me ensinou outras, uma grosa de conexões por simpatia, uma centena de truquezinhos para canalizar a força. Cada um deles era uma palavra diferente num vasto vocabulário que eu mal começava a falar. Em muitos momentos era maçante e não estou lhe contando nem a metade da história. Ben continuou a me dar umas pinceladas de aulas em outras áreas, história, aritmética e química. Mas eu agarrava tudo o que pudesse me ensinar sobre simpatias. Ele repartia seus segredos com parcimônia, fazendo-me provar que tinha dominado um antes de me revelar outro. Mas eu parecia ter um dom para aquilo, algo que ia muito além de meu pendor natural para absorver conhecimentos, de modo que nunca houve uma espera muito longa. Não pretendo insinuar que o caminho tenha sido sempre tranquilo. A mesma curiosidade que me tornava um estudante tão voraz também me criava encrencas com bastante regularidade. Uma noite, quando eu preparava o fogo para meus pais cozinharem, mamãe me surpreendeu cantando uns versos que eu tinha aprendido na véspera. Sem que eu me desse conta de sua presença atrás de mim, ela me entreouviu recitar, distraído, enquanto batia com um graveto no outro. Lady Leclis tem 7 coisas não reveladas, sob o vestido negro guardadas. Uma é um anel não para enfeitar, outra uma palavra ardente não para xingar. Bem junto à vela do marido, secreta, fica uma porta sem maçaneta. Numa caixa que nem tampa ou chave tem, ficam as pedras do marido também. Há um segredo que ela anda guardando. Leclis não vem dormindo, mas sonhando. Numa estrada que não é para viajar, agrada-lhe seu enigma enredar. Eu tinha ouvido uma garotinha cantá-la enquanto brincava de pular numa perna só. Escutara a musiquinha apenas 2 vezes, mas ela me ficara gravada na memória. Era memorável, como a maioria das cantigas infantis. Mamãe me ouviu e veio parar junto ao fogo. — O que você estava cantando, amorzinho? Seu tom não era zangado, mas percebi que também não estava satisfeita. — Uma coisa que eu ouvi lá em Fellows, respondi evasivo. Fugir para brincar com as crianças da cidade era uma atividade essencialmente proibida. A desconfiança transforma-se rapidamente em antipatia, dizia meu pai aos novos membros da trupe. Portanto, fiquem juntos quando estiverem na cidade e sejam educados. Pus uns gravetos mais grossos no fogo e deixei que as chamas os lambessem. Mamãe passou um tempo calada e eu já começava a esperar que ela deixasse essa história para lá quando disse: Não é uma coisa bonita para se cantar. Você parou para pensar no tema? Na verdade, eu não havia pensado. Parecia quase tudo uma rima sem sentido, mas quando a reexaminei mentalmente, percebi a insinuação sexual bastante óbvia. Sim, não tinha pensado nisso antes. A expressão de mamãe se abrandou um pouco e ela afagou meu cabelo. Sempre pense no que canta, meu bem. Eu parecia ter escapado da encrenca, mas não pude me impedir de perguntar. Em que ela é diferente de alguns trechos de Apesar da Espera dele? Como aquele em que o Faim pergunta a Lady Periel pelo chapéu. Ouvi tantos homens falarem dele que eu mesmo gostaria de experimentá-lo para ver se serve. É bem óbvio do que ele está realmente falando.
Vi mamãe ficar com a boca cerrada, não aborrecida, mas tão pouco satisfeita. Então alguma coisa em seu rosto mudou. Diga-me você qual é a diferença. Eu detestava essas perguntas, de fisgar respostas traiçoeiras. A diferença era evidente. Uma me criaria problemas, a outra não. Esperei um pouco para deixar claro que dera a devida consideração ao assunto e abanei a cabeça. Mamãe se ajoelhou delicadamente diante de mim, aquecendo as mãos. A diferença... Vá buscar o suporte para mim, sim? Deu-me um pequeno empurrão e saí correndo para pegá-lo nos fundos da carroça enquanto ela continuava. A diferença é entre dizer uma coisa a alguém e dizer alguma coisa sobre alguém. A primeira pode ser grosseira, mas a segunda é sempre mexerico. Voltei com o suporte e a ajudei a colocá-lo sobre o fogo. Além disso, ela continuou, Lady Perial é só um personagem. Lady Lackless é uma pessoa real, cujos sentimentos podem ser melindrados. E levantou os olhos para mim. Eu não sabia, protestei. Devo ter recebido uma expressão suficientemente deplorável porque mamãe me puxou para me dar um abraço e um beijo. Não é motivo para você chorar, amorzinho. Apenas se lembre de sempre pensar no que faz, disse. Passou a mão na minha cabeça e me deu um sorriso ensolarado. Acho que você poderia se redimir com a Lady Lackless e comigo, se fosse procurar umas urtigas brancas para eu pôr na panela do jantar de hoje. Qualquer pretexto para fugir do julgamento e brincar um pouco no emaranhado de árvores à beira da estrada era mais do que bom para mim. Eu já estava longe, quase antes de ela terminar de dizer as palavras. Também devo deixar claro que boa parte do tempo que eu passava com Ben era em minhas horas de folga. Eu continuava responsável por minhas obrigações normais da trupe. Fazia o papel do jovem pajem quando necessário, ajudava a pintar cenários e a costurar roupas, escovava os cavalos à noite e sacudia a folha de latão nos bastidores quando precisávamos de trovões no palco. Mas eu não lamentava a perda de minhas horas de folga, a energia interminável de uma criança e meu desejo insaciável de conhecimentos fizeram do ano seguinte uma das épocas mais felizes de que tenho lembrança. Pasta 12. Capítulo 12. Peças encaixadas no quebra-cabeça. Quase no fim do verão, ouvi acidentalmente uma conversa que me arrancou num tranco de meu estado de abençoada ignorância. Quando crianças, raramente pensamos no futuro. Essa inocência nos deixa livres para nos divertirmos como poucos adultos conseguem. O dia em que nos inquietamos com o futuro é aquele em que deixamos a infância para trás. Era noite e a trupe havia acampado à beira da estrada. A Bente me dera uma nova simpatia para praticar. O máximo de calor variável transferido para o movimento constante ou qualquer coisa pretensiosa assim. Era complicado, mas se encaixara no lugar como uma peça num quebra-cabeça. Levei uns 15 minutos e, pelo tom de Abente, calculei que ele esperava levar 3 ou 4 horas, pelo menos. Assim fui procurá-lo, em parte para receber minha nova lição, em parte para poder me mostrar só um bocadinho prosa. Achei-o na carroça de meus pais, ouvi os 3 muito antes de vê-los. Suas vozes eram simples murmúrios, aquela música distante de conversa, quando ela é baixa demais para se discernirem as palavras, mas, ao me aproximar, ouvi nitidamente uma palavra, Chandriano. Estaquei ao ouvi-la. Todo mundo na trupe sabia que meu pai vinha trabalhando numa canção. Fazia mais de um ano que arrancava antigas histórias e poemas do povo das cidades em todos os lugares em que parávamos para nos apresentar. Durante meses tinham sido histórias sobre Lanri. Depois, papai também se pusera a recolher contos de fadas e lendas sobre doentes e seres trapentos. E então havia começado a fazer perguntas sobre o Chandriano. Isso meses antes. No semestre anterior ele fizera mais perguntas sobre o Chandriano e menos sobre Lanri, Lira e o resto. Quase todas as músicas que meu pai se propunha a escrever eram concluídas numa só temporada, mas essa já se estendia pelo 2º ano. Você também precisa saber que papai nunca deixava uma palavra ou sussurro de uma canção serem ouvidos antes de ela ficar pronta para ser tocada. Só minha mãe era admitida em sua confiança, já que sempre havia a mão dela em qualquer canção que ele compusesse. O talento para a melodia era dele, as melhores letras eram dela. Quando se espera algumas onzenas ou meses para ouvir uma música terminada, a expectativa acrescenta sabor. Passado um ano, porém, a empolgação começa a murchar. Àquela altura, decorrido 1 ano e meio, o pessoal estava quase louco de curiosidade. Às vezes isso levava às palavras ríspidas, quando alguém era apanhado vagando um pouco perto demais de nossa carroça, enquanto papai e mamãe trabalhavam.
Assim aproximei-me mais da carroça, pisando leve. Bisbilhotar a conversa alheia é um hábito deplorável, mas criei outros piores desde então. Muita coisa sobre eles, ouvi bem dizer, mas estou disposto. Fico contente por conversar com um homem instruído sobre esse assunto, disse papai. Seu tom forte de barítono contrastava com o de tenor de bem. Estou cansado desses camponeses supersticiosos e o... Alguém pôs mais lenha na fogueira e perdi as palavras de meu pai na crepitação que se seguiu. Andando tão depressa quanto me atrevia, passei para a sombra comprida da carroça de meus pais. Como se estivesse perseguindo fantasmas com essa música. Tentar juntar os pedaços desta história é idiotice. Eu gostaria de nunca ter começado. Bobagem, disse mamãe. Será sua melhor obra e você sabe disso. Quer dizer que vocês acham que há uma história original de onde vêm todas as outras? Indagou Ben. Uma base histórica de Landy? Todos os sinais apontam para isso, respondeu meu pai. É como olhar para uma dúzia de netos e ver que 10 têm olhos azuis. A pessoa sabe que a avó também tinha olhos azuis. Já fiz isso antes, sou bom nisso. Escrevi abaixo dos muros do mesmo jeito. Mas... E eu o ouvi suspirar. Então qual é o problema? A história é mais antiga, mamãe explicou. É mais como se ele estivesse olhando para trinetos. Eles estão espalhados pelos 4 cantos, queixou-se meu pai. E quando finalmente encontra algum, ele tem 5 olhos, 2 verdes, um azul, um castanho e um amarelo esverdeado. Depois o seguinte tem um olho só que muda de cor. Como é que vou tirar conclusões disso? Ben pigarreou. É uma analogia inquietante, disse, mas fique à vontade para vasculhar meu cérebro a respeito do Chandriano. Ouvi muitas histórias nesses anos todos. A primeira coisa que preciso saber é exatamente quantos deles existem, disse papai. A maioria das histórias fala em 7, mas até isso é duvidoso. Umas dizem 3, outras 5, e em A Queda de Felior chega a haver 13, um para cada pontifado de Atur, e um extra para a capital. Essa eu sei responder, afirmou Ben. São 7. A isso você pode se ater com alguma certeza. Na verdade, faz parte do nome deles. Shain significa 7. Shaendian significa 7 deles. O Chandriano. Eu não sabia, disse meu pai. Shain, que língua é essa? Ilish? Parece tema, interpôs mamãe. Você tem bom ouvido, disse-lhe Ben. É têmico, na verdade. Cerca de 1000 anos anterior ao idioma tema. Bem, isso simplifica as coisas, ouvi meu pai dizer. Eu gostaria de ter lhe perguntado um mês atrás. Presumo que você não sabia porque eles fazem o que fazem, não é? Pelo tom de meu pai, percebi que realmente não esperava uma resposta. Esse é o verdadeiro mistério, não? Respondeu Ben, rindo. Creio que é o que os torna mais assustadores do que o resto dos bichos-papões de que ouvimos falar nas histórias. Os fantasmas querem vingança, os demônios querem nossa alma, os trapentos sentem fome e frio. As coisas que compreendemos nós podemos tentar controlar, mas o Chandriano surge como o relâmpago num céu azul e límpido. É pura destruição, sem sentido nem razão. Minha música terá os 2, disse meu pai com sombria determinação. Creio ter descoberto a razão deles depois de todo esse tempo. Depreendia, juntando fragmentos de relatos aqui e ali, e isso é o que há de mais exasperante, ter feito a parte mais difícil e ficar com todos esses detalhezinhos específicos a me dar tanto trabalho. Você acha que sabe qual é ela? Indagou bem curioso. Qual é a sua teoria? Meu pai deu uma risadinha baixa. Ah, não, Ben, você terá que esperar junto com os outros. Já suei demais por causa dessa música para revelar a essência dela antes de terminá-la. Percebi o desapontamento na voz de Ben, que reclamou. Tenho certeza de que isso tudo é só um ardil esmerado para me fazer continuar viajando com vocês. Não poderei ir embora enquanto não ouvir essa danada. Então ajude-nos a terminá-la, disse mamãe. Os sinais do Chandriano são outra informação fundamental que não conseguimos confirmar. Todos concordam em que há sinais que alertam para a presença do grupo, mas ninguém concorda sobre quais são. Deixe-me pensar, disse Ben. A chama azul é óbvia, é claro, mas eu hesitaria em atribuí-la particularmente ao Chandriano. Em algumas histórias ela é sinal de demônios, em outras de criaturas do reino das fadas ou de algum tipo de magia. Também indica o ar nocivo das minas, assinalou mamãe. É mesmo? Papai perguntou. Ela fez que sim. Quando uma lamparina queima com um halo azul, a pessoa sabe que há grisu no ar. Santo Deus, grisu numa mina de carvão, exclamou papai.
É apagar a chama e ficar perdido nas trevas ou deixá-la arder e explodir tudo em estilhaços. Isso é mais apavorante do que qualquer demônio. Devo admitir que alguns arcanistas de vez em quando usam tochas ou velas preparadas para impressionar o povo ingênuo, disse Ben pigarreando, embaraçado. Mamãe riu comentando. Lembre-se de com quem está falando, Ben. Não se pode censurar um homem por um pouquinho de senso dramático. Na verdade, umas velas azuis seriam perfeitas da próxima vez que encenarmos Daionica. Isso, é claro, se por acaso você encontrar umas 2 enfurnadas por aí. Verei o que posso fazer, disse Ben com ar divertido. Outros sinais... Parece que um deles tem olhos de cabra, ou olhos negros, ou não tem olhos. Essa eu ouvi várias vezes. Também ouvi dizer que as plantas morrem quando o Chandriano está por perto. A madeira apodrece, o metal enferruja, os tijolos se esfarelam. Fez uma pausa. Mas não sei se isso são diversos sinais ou se é tudo um só. Você já começa a perceber o problema que tenho enfrentado, disse papai mal-humorado. E existe ainda a questão de saber se todos no grupo têm os mesmos sinais ou se cada um tem um par deles. Eu já lhe disse, interpôs mamãe exasperada. Um sinal para cada um é o que faz mais sentido. Essa é a teoria favorita da minha senhora, fez papai, mas não se encaixa. Em algumas histórias, o único sinal é a chama azul. Noutras, os animais enlouquecem e não há chama azul. Noutras ainda, temos um homem de olhos negros e animais que enlouquecem, e a chama azul. Eu lhe disse como interpretar isso, retrucou mamãe, cujo tom irritado indicava que os dois já tinham tido essa discussão específica. Eles nem sempre têm que estar juntos, podem sair em grupos de 3 ou 4. Quando um faz as fogueiras se extinguirem, a impressão é a mesma que se todos as fizessem extinguir-se. Isso explicaria as diferenças nas histórias, números diferentes e sinais diferentes dependendo de como eles se agrupem. Meu pai resmungou alguma coisa. Essa sua esposa é inteligente, Ar. Elogiou bem, aliviando a tensão. Por quanto você quer vendê-la? Preciso dela no meu trabalho, infelizmente, mas se você estiver interessado no aluguel por prazo curto, tenho certeza de que podemos combinar um preço Ouviu o som leve de um tapa, seguido por um risinho meio dolorido no tom de barítono de papai, que prosseguiu. Mais algum sinal que lhe venha à lembrança? Dizem que eles transmitem uma sensação gelada quando tocados, mas não consigo entender como é que alguém poderia saber disso. Ouvi dizer que as fogueiras não queimam perto deles, mas isso contradiz diretamente a chama azul. Talvez... O vento soprou mais forte, balançando as árvores. O farfalhar das folhas abafou a voz de Ben. Aproveitei o barulho para me aproximar furtivamente mais alguns passos. Ser encangados pela sombra... O que quer que isso signifique, ouvi papai dizer quando o vento amainou. Ben deu um grunhido. Eu também não saberia dizer. Ouvi uma história em que eles eram descobertos porque sua sombra apontava no sentido errado em direção à luz. Outra em que se referiam a um deles como ajaezado de sombra. Era alguma coisa, o ajaezado de sombra, mas duvido que eu consiga me lembrar o nome. Por falar em nomes, esse é outro ponto que eu tenho tido dificuldades, disse papai. Colecionei umas 2 dúzias sobre as quais apreciaria ouvir sua opinião. Os mais... Na verdade, Aur, interrompeu Ben, eu agradeceria se você não os dissesse em voz alta. Nomes de pessoas, quero dizer. Pode rabiscá-los na terra, se quiser, ou posso ir buscar uma lousa, mas eu me sentiria mais à vontade se você não pronunciasse nenhum deles. É melhor prevenir do que remediar, como dizem. Fez-se um silêncio profundo. Parei no meio de uma passada furtiva, com um dos pés levantado, por medo de que eles me ouvissem. Ora, não fiquem me olhando desse jeito, vocês dois, disse Ben, exasperado. Só estamos surpresos, Ben. Veio a voz doce de mamãe. Você não parece ser do tipo supersticioso. Não sou. Sou cuidadoso. Há uma diferença, disse Ben. É claro, concordou papai. Eu nunca... guarde isso para os espectadores pagantes. Cortou-o Ben com clara irritação na voz. Você é um ator bom demais para demonstrá-lo, mas sei perfeitamente quando alguém me acha amalucado. É só que eu não esperava por isso, Ben, disse papai em tom de desculpa. Você é instruído e ando muito cansado de gente que bate no ferro e entorna um pouco da cerveja assim que menciona o Chandriano. Só estou reconstruindo uma história, não me metendo em artes ocultas. Bem, escute com atenção. Gosto demais de vocês para deixar que pensem em mim como um velho tolo. Além disso, tenho uma coisa sobre a qual quero conversar com vocês depois e vou precisar que me levem a sério.
O vento continuou a aumentar e aproveitei o barulho para abafar meus últimos passos. Contornei de mansinho um canto da carroça de meus pais e espiei por entre um véu de folhas. Os três estavam sentados em volta da fogueira. Ben se acomodara num toco, encolhido sob a capa marrom esgarçada. Meus pais estavam defronte dele, mamãe encostada em papai, envolvidos num cobertor frouxo. Ben serviu um líquido de uma botija de barro num caneco de couro e o entregou à minha mãe. Soltou baforadas de vapor ao falar. Como é que eles se sentem a respeito de demônios em Atur? Perguntou. Apavorados, respondeu papai, dando um tapinha na têmpora. Aquela religião toda os deixa de miolo mole. E em Vintas, continuou Ben, há um bom número de telinianos por lá. Eles sentem o mesmo? Mamãe abanou a cabeça. Acham isso meio bobo, gostam que seus demônios sejam metafóricos. E o que eles temem à noite em Vintas, então? Os encantados, respondeu mamãe. Draugr, disse meu pai, falando ao mesmo tempo. Vocês dois têm razão, dependendo da parte do país em que estejam, declarou Ben. E aqui na República as pessoas riem à socapa das duas ideias, acrescentou. Fez um gesto apontando as árvores ao redor. Mas tomam cuidado quando chega o outono por medo de chamar a atenção dos trapentos. Assim é a vida, disse papai. Metade do sucesso de um artista itinerante está em saber para que lado se inclina a plateia. Você ainda parece achar que fiquei meio biruta, disse Ben divertindo-se. Escute, se chegasse amanhã a Birém e alguém lhe dissesse que havia trapentos na floresta, você acreditaria? Papai abanou a cabeça. E se duas pessoas lhe dissessem isso? Outra negativa. Ben se inclinou para a frente em seu toco de árvore. E se uma dúzia de pessoas lhe dissesse com perfeita sinceridade que havia trapentos nas florestas comendo... É claro que eu não acreditaria, interrompeu meu pai irritado. Isso é ridículo. É claro que é, concordou Ben, levantando um dedo. Mas a verdadeira pergunta é esta. Você entraria na mata? Papai ficou muito quieto e pensativo por um momento. Ben fez o aceno com a cabeça. Você seria um tolo se ignorasse o aviso de metade da população da cidade, mesmo não acreditando nas mesmas coisas que eles. Se não é de trapentos, de que você tem medo? De ursos. De salteadores. São temores muito sensatos para quem integra uma trupe, temores que o povo dos vilarejos não aprecia. Todo lugar tem suas pequenas superstições e todo mundo ri do que pensa a gente do outro lado do rio. Disse Ben, lançando-lhe um olhar sério. Mas algum de vocês já ouviu uma música ou uma história humorística sobre o Xandriano? Aposto um vintém que não. Mamãe abanou a cabeça após um instante de reflexão. Papai bebeu um gole grande antes de acompanhá-la. Bem, não estou dizendo que o Xandriano esteja por aí, atacando-o como um raio que caísse do céu. Mas gente de toda parte tem medo dele. Em geral, há uma razão para isso. Ben sorriu e virou o caneco de barro, entornando as últimas gotículas de cerveja no chão. E os nomes são coisas estranhas, coisas perigosas, disse com um olhar incisivo. Disso eu sei com certeza, porque sou um homem instruído. Se também sou um tantinho supersticioso, encolheu os ombros. Bem, eu prefiro assim, estou velho. Vocês têm que ser indulgentes comigo. Meu pai adquiriu uma expressão pensativa. É estranho eu nunca ter notado que todos tratam o Xandriano da mesma maneira. É algo que eu deveria ter percebido. Sacudiu a cabeça como para desanuviá-la. Acho que podemos voltar a falar dos nomes depois. Sobre o que você queria conversar? Preparei-me para sair de fininho antes de ser apanhado, mas o que Ben disse a seguir me imobilizou no lugar antes de dar um passo sequer. É provável que isso seja difícil de vocês perceberem como pais dele e tudo mais, porém o seu pequeno Kvolt é muito inteligente, disse Ben. Tornou a encher o caneco e estendeu a botija para meu pai, que a recusou. Aliás, inteligente não dá nem para começo de conversa, nem de longe. Mamãe observou por cima da borda do caneco. Qualquer pessoa que passe um tempinho com o menino percebe isso, Ben. Não vejo por que alguém o acharia importante, muito menos você. Acho que vocês não estão realmente captando a situação, retrucou Ben, esticando os pés quase até dentro da fogueira. Com que facilidade ele aprendeu a tocar alaúde? Meu pai pareceu meio surpreso com a mudança repentina de assunto. Com bastante facilidade, por quê? Quantos anos ele tinha? Papai passou um instante puxando a barba, pensativo. No silêncio, a voz de mamãe soou como uma flauta. 8. Pense em quando você aprendeu a tocar. Lembra-se de quantos anos tinha? Lembra-se das dificuldades que enfrentou? Papai continuou a puxar a barba, mas agora com uma expressão mais reflexiva e o olhar distante. A Bente continuou.
Aposto que ele aprendeu cada acorde, cada dedilhado, depois de lhe mostrarem uma única vez como eram, sem tropeços nem reclamações. E quando ele cometia um erro, nunca o fazia mais de uma vez, certo? Meu pai ficou com um ar meio perturbado. Quase sempre, mas ele teve dificuldade sim, como qualquer um, os acordes em Mi. Ele teve muitos problemas com o Mi maior e o Mi menor. Mamãe o interrompeu baixinho. Também me lembro disso, querido, mas acho que foi só por causa das mãos pequenas. Ele era muito novinho. Aposto que isso não deteve por muito tempo, disse Ben em tom sereno. Ele tem mãos maravilhosas. Minha mãe as chamaria de dedos de mágico. Meu pai sorriu. Nisso ele saiu à mãe. Dedos delicados, mas fortes, perfeitos para esfregar panelas, hein, mulher? Mamãe lhe deu um tapinha, depois segurou uma das mãos dele e a abriu para que bem a visse. Ele os herdou do pai, dedos graciosos e gentis, perfeitos para seduzir as filhas jovens dos nobres. Meu pai já ia protestando, mas ela o ignorou. Com os olhos dele e aquelas mãos, nenhuma mulher estará segura no mundo inteiro quando ele começar a perseguir as damas. Cortejar, querida, corrigiu a meu pai delicadamente. Semântica, retrucou ela dando de ombros. É tudo uma perseguição, e quando a corrida termina, acho que tenho pena das mulheres castas que fogem. Tornou a se encostar em papai, mantendo a mão dele em seu colo. Inclinou a cabeça de leve e ele entendeu a dica, curvando-se para lhe dar um beijo no canto da boca. Amém, disse Ben, levantando o caneco numa saudação. Meu pai pôs o outro braço em volta de mamãe e a estreitou. Ainda não vejo aonde você quer chegar, Ben. Ele faz tudo assim, rápido como um chicote e raramente comete erros. Aposto que sabe todas as músicas que vocês já cantaram para ele. Sabe mais sobre o que há na minha carroça do que eu. Pegou a botija e tirou a rolha. Mas não é só memorização. Ele compreende. Metade das coisas que pretendo mostrar-lhe, ele já descobriu sozinho. Ben tornou a encher o caneco de mamãe. Ele tem 11 anos. Vocês já conheceram algum menino dessa idade que fale como ele? Grande parte disso provém de viver num clima tão esclarecido, disse, gesticulando para as carroças. Mas as reflexões mais profundas da maioria dos meninos de 11 anos têm a ver com fazer pedrinhas quicarem na água e descobrir como pegar um gato pelo rabo. Mamãe deu uma risada sonora, mas o rosto de Abente estava sério. É verdade, senhora. Já tive alguns alunos mais velhos que adorariam fazer a metade do que ele faz, sorriu. Se eu tivesse nas mãos dele 1/4 da sua inteligência, estaria comendo em travessas de prata em menos de 1 ano. Houve uma pausa. Mamãe disse baixinho. Eu me lembro de quando ele era só um bebezinho, aprendendo a andar, observando, sempre observando, com olhos claros e vivos que pareciam querer devorar o mundo. Houve um ligeiro tremor em sua voz. Papai a envolveu com um dos braços e ela apoiou a cabeça em seu peito. O silêncio seguinte foi mais longo. Eu estava pensando em escapulir quando meu pai o quebrou. O que você sugere que façamos? Indagou com uma mescla de leve apreensão e orgulho paterno na voz. Ben deu um sorriso gentil. Nada, exceto pensar nas opções que vocês terão para lhe oferecer quando chegar o momento. Ele deixará sua marca no mundo como um dos melhores. Melhores o quê? Trovejou meu pai. O que ele quiser. Se ficar aqui, não duvido que se torne o próximo Ilien. Papai sorriu. Ilien era o herói dos componentes da trupe, o único Edenahu realmente famoso em toda a história. Todas as nossas melhores e mais antigas canções eram dele. E mais, a acreditarmos nas histórias que contavam, Ilien tinha reinventado o alaúde durante sua vida. Mestre luthier transformara o alaúde arcaico, frágil e desajeitado, num maravilhoso e versátil alaúde de 7 cordas da trupe que usávamos nessa época. As mesmas histórias diziam que o alaúde de Ilien tinha um total de 8 cordas. Ilien, gosto dessa ideia, disse mamãe. Reis viajando quilômetros para ouvir meu pequeno que vou te tocar. Sua música fazendo cessarem as brigas nas tabernas e as guerras de fronteira, acrescentou bem sorridente. As mulheres enlouquecidas no colo dele, entusiasmou-se papai, deitando os seios em sua cabeça. Houve um momento de silêncio perplexo, então mamãe falou devagar, com um toque de aspereza na voz. Acho que você quer dizer as feras deitando a cabeça no colo dele. É? Ben tossiu e continuou. Se ele resolver virar arcanista, aposto que terá um cargo nomeado pela realeza ao chegar aos 24 anos. Se enfiar na cabeça a ideia de ser mercador, não duvido que possua metade do mundo ao morrer. As sobrancelhas de papai se juntaram. Ben sorriu e disse, não se preocupe com esta última ideia. Ele é curioso demais para ser mercador.
Fez uma pausa como quem considerasse com muito cuidado suas palavras seguintes. Ele seria aceito na universidade, vocês sabem. Não antes de alguns anos, é claro. 17 é mais ou menos a idade dos mais jovens, mas não tenho dúvidas quanto... Perdi o resto do que bem disse. A universidade. Eu passara a pensar nela do mesmo jeito que a maioria das crianças pensa na corte dos seres encantados, um lugar mítico, reservado aos sonhos, uma escola do tamanho de um vilarejo, 10 vezes 10.000 livros, pessoas que saberiam as respostas para qualquer pergunta que um dia eu viesse a fazer. Fazia silêncio quando tornei a voltar a atenção para eles. Papai olhava para a mamãe aninhada sob seu braço. E então, mulher, será que você se deitou com um deus que vagava por aí há 12 anos? Isso resolveria o nosso pequeno mistério. Ela lhe deu um tapinha brincalhão e uma expressão pensativa cruzou seu rosto. Pensando bem, houve uma noite, há mais ou menos 12 anos, em que um homem se aproximou de mim. Atou-me com beijos e acordes de canções, roubou minha virtude e me raptou. Fez uma pausa. Mas ele não tinha cabelo ruivo. Não pode ter sido esse. Deu um sorriso malicioso para papai, que pareceu meio sem jeito. Depois beijou-o. Ele retribuiu o beijo. É assim que gosto de recordá-los hoje em dia. Saí de lá pé ante pé com ideias sobre a universidade dançando em minha cabeça.